audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui no canal eu já indico muitos filmes que são clássicos, que são obras de grandes diretores que estão marcados na história do cinema, mas hoje eu decidi ir por um lado mais diferente, falar de alguns diretores que são relativamente novos na indústria cinematográfica. Eu selecionei aqui alguns desses profissionais do cinema que têm poucos filmes em sua filmografia. Coloquei aqueles que têm até 3 filmes e todos os seus filmes carregando o seu mérito, chamando a atenção do grande público e também da crítica. E vá logo curtindo esse vídeo, se inscreva no meu canal caso você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu vou postar coisas novas lá. Então bora logo pro vídeo para ver esses novos diretores promissores. Começando com Jordan Peele. Ele começou sua carreira como ator de comédia, com destaque para a comédia pastelão Keanu, Cadê Meu Gato? E também para a série Key e Peele, que era um programa onde tinham várias esquetes de comédia. E o engraçado é que quando ele foi para se tornar um diretor, ele foi dirigir filmes de um outro gênero, o terror. Um gênero que ele já disse que é muito fã, e aí trouxe obras que colocavam o seu olhar e também aquela sua dose de comédia que ele já trazia nas suas outras produções. E então nós tivemos produções muito boas desse diretor. Começando com Corra, um filme que foi um fenômeno nos cinemas e também a crítica adorou, contando uma história simples de um rapaz negro encontrando a família da sua namorada, que todos são brancos, e ele começa a sentir um clima estranho lá, e se não bastasse isso, percebe que tem algo a mais naquela casa e começa a ver umas coisas muito esquisitas por lá e percebe que está envolvido em uma trama muito perigosa e aterrorizante. E o diretor conseguiu trazer na sua história, além de cenas muito assustadoras, também uma sátira social, uma crítica sobre o racismo estrutural, sendo assim um filme surpreendente que até os dias de hoje a gente assiste, pode debater e discutir vários assuntos pertinentes para o nosso cotidiano. E depois ele foi para outro filme que também chamou muita atenção, que foi Nós, mostrando uma família que está em uma viagem e eles começam a ser perseguidos por uma família que aparece no meio da noite e eles percebem que são eles mesmos. E aqui nesse filme já usa muito da violência gráfica, cenas de mortes bem chocantes e também muita presença de sangue. E esse filme ainda vai para uma parte de ficção científica, misturando com fantasia, trazendo também no seu roteiro muitas críticas sobre a sociedade norte-americana e na verdade a sociedade mundial, que ainda é muito preconceituosa. E ele conseguiu misturar esse terror mais tradicional com esses elementos que ele sabe costurar com o seu humor também meio ácido e mórbido, trazendo uma obra muito empolgante e muito interessante de se assistir. E não parou por aí. Depois ele foi para um outro subgênero do terror, que é o terror de alienígena, com o filme Não, Não Olhe, onde 2 irmãos que estão tentando salvar a sua fazenda descobrem que estão lidando com uma ameaça que veio do espaço e agora eles terão que enfrentar todas as dificuldades que aparecem para conseguir lidar com esta ameaça que veio dos céus. Um filme que usa dos elementos mais tradicionais do terror, mas também subverte alguns clichês e acrescenta novas camadas e novas discussões em cada momento de sua duração, contendo também muitas referências a grandes clássicos do cinema, desde filmes renomados a produções cultuadas na cultura pop. E sempre colocando nas entrelinhas seu teor crítico e questionador de convenções sociais, principalmente envolvendo a área do cinema e da televisão. Além de ter uma boa parte técnica, onde sabendo utilizar a fotografia,
tanto a edição de som e tudo para construir um clima muito tenso em qualquer momento, tanto nos momentos à noite, tanto nos momentos que são claros pela manhã, onde ele consegue construir uma experiência que agrada ao grande público, até mesmo aqueles que não gostam desse estilo de filme, e consegue manter a atenção do público a cada momento em que esse filme está passando. O outro diretor é o Ari Aster, que começou trabalhando em produções pequenas, em curtas, que tem uma vibe mais sombria, com destaque para o curta Munchausen, e ele já veio impactando o público com o filme Hereditário. Uma história surpreendente, onde mostra uma família que está lidando com o luto e após alguns acontecimentos percebe que tem algo maligno rondando essas pessoas. Ele construiu uma história que tem seu próprio ritmo, começa um pouco desacelerado e as situações vão se tornando mais agravantes gradativamente, até chegar em momentos que impactam visualmente, com cenas muito brutais e conseguem chamar a atenção até mesmo para as pessoas que não gostam desse tipo de terror, contendo um teor visceral na sua narrativa e também na execução de suas cenas, que consegue prender a atenção em tudo o que está acontecendo e fazer com que as pessoas que estão assistindo queiram saber o que vai acontecer com esta família nessa história. Depois ele dirigiu outro filme de terror que sai do que a gente se espera de um filme de terror, com a produção Midsommar. Aqui um grupo de amigos vão visitar uma comunidade em outro país, em um lugar que quase sempre está de manhã, e aos poucos eles vão percebendo que lá existe uma cultura muito diferente e também segredos muito perturbadores. Aqui o grande atrativo é que o filme subverte um dos principais elementos do terror, que é acontecer a história à noite. Aqui, como a história se passa em um lugar onde o dia é maior que a noite, a maioria das cenas se passam no claro. Mas não significa que o filme deixe de ser assustador, porque ele é muito. O diretor consegue construir momentos que são tensos, angustiantes e também aterrorizantes, utilizando elementos ao seu dispor, tanto a fotografia, que deixa a subjetividade e também o público tentar entender o que está acontecendo, com a edição de som e algumas aparições que dão aquele susto e tiram a gente da cadeira. É um filme que consegue mexer com os nossos sentimentos e se destaca nas nuances que os personagens vão passando nessa jornada medonha. E aí depois vem com seu terceiro filme, Bo Tem Medo, que conta a história de um homem que está passando por algumas crises, tanto mentais e também existenciais, e começa uma jornada muito louca, passando por diversas situações absurdas e também perigosas, e ele tenta sobreviver a tudo isso a todo momento. Este filme não foi aquela super produção que todo mundo amou. Ele teve uma crítica parcial, algumas pessoas gostaram, outras não, mas na minha concepção ele tem o seu mérito. Ele se distancia muito do que o público espera de ver, já que ele embarca diretamente no surreal. Ele abraça o absurdo e as coisas vão acontecendo, nem sempre precisam ter sentido. Vai aumentando gradativamente as situações que são meio sem noção, que não acontecem na nossa realidade, mas tudo tem um propósito. É algo que deixa a gente incômodo propositalmente para nós embarcarmos na viagem mental desse personagem e estarmos perdidos junto com ele nessa sua jornada de autoconhecimento, autopreservação, e vamos nos surpreendendo com o que vai acontecendo até o final de sua trama.
Seguindo com Robert Eggers. Ele também começou produzindo curtas-metragens e também estão naquele estilo de produções sombrias, como Brothers, O Coração Revelador e João e Maria. E ele levou toda essa veia aterrorizante para quando ele fosse dirigir suas produções de longa-metragem. E nós tivemos seu primeiro filme que trouxe tudo isso que ele gosta de trabalhar em suas produções. E eu estou falando de A Bruxa. Uma história surpreendente de uma família que deixa a vila de puritanos e vai morar no meio da floresta e começa a perceber coisas estranhas acontecendo por lá e descobrem que estão lidando com a presença demoníaca. E esse é um filme que trouxe uma nova perspectiva para o terror, tratando de uma temática histórica que é bem marcante, principalmente ligados à questão da fé e a falta dela e a punição de quem não segue alguns dogmas da Igreja Católica. E abraçando esse contexto histórico, toca em temas muito pertinentes para debates, principalmente quando ele explora as hipocrisias do ser humano e suas maldades internas, trazendo uma trama cheia de mistérios, de surpresas e também momentos que deixa a gente agoniado de assistir e muito medo do que possa acontecer com essas pessoas morando no meio da floresta e do terror que aparece a cada momento. E depois esse diretor veio com uma outra produção que também sai daquele estilo de terror que estamos acostumados a assistir, trazendo o filme O Farol, mostrando dois homens que estão trabalhando em um farol e eles estão isolados da civilização, somente eles e o mar. E depois de tanto tempo em isolamento, eles começam a perceber que há algo sobrenatural, alguma coisa está mexendo com eles e agora nenhum dos dois está seguro naquele lugar e o medo da morte ronda aquele farol. E aqui o diretor optou por trazer um filme em preto e branco, uma estética que já não é muito usada no cinema atual, mas ele resgatou essa forma de fazer filme propositalmente para criar uma experiência muito interessante quando o público vai assistir esse filme, fazendo referência a grandes clássicos do terror sobrenatural, mexendo com o imaginário popular de histórias de pescador, de criaturas dos mares e conseguindo deixar a gente muito angustiado quando assiste esse filme, principalmente por mostrar pessoas enclausuradas em um espaço pequeno, utilizando a claustrofobia para construir sentimentos muito desconfortáveis e que vão se complementando com as situações aterrorizantes que vão surgindo e que vai mexendo com a vida dos dois protagonistas. E depois ele já foi chamado por um grande estúdio para dirigir um filme com maior orçamento, com uma maior produção, e ele trouxe o filme O Homem do Norte. Esse filme já se distancia do que foi visto nas outras duas produções. Ele já não traz aquele teor sombrio que nós vimos nos dois primeiros filmes desse diretor. Isso se dá pelo fato de que o filme está sendo produzido por um grande estúdio, então teve muita interferência de produtores no período da gravação desta produção. Mas eu coloquei aqui na lista porque foi um filme que eu gostei de assistir. Então para mim ele foi uma boa experiência, pois trouxe uma jornada épica de um homem que é retirado de sua família, vendido como escravo e tem a oportunidade de voltar e se vingar de quem destruiu a sua vida, liderando uma grande revolta e uma grande batalha contra aqueles que estão no poder. Um filme que se passa no período dos Vikings e se utiliza muito de elementos das histórias da mitologia nórdica, tendo aquele teor sombrio e sobrenatural e agregado com ação e aventura em grandes batalhas de guerreiros que para mim foram muito empolgantes de se assistir.
diretor já está com um novo filme assim, já pronto para entrar no circuito comercial, que é a nova versão Nosferatus, que já pelos trailers que já foram lançados vai dar o que falar. Então isso me deixa mais ansioso para saber o que ele vai fazer com essa história tão famosa da cultura pop. Nosferatu. E agora chegou a vez de falar das novas diretoras promissoras. Começando com uma que é uma das minhas diretoras preferidas, a Greta Gerwig. Ela começou como atriz em alguns filmes mais alternativos, como Baghead e Frances Ha. E também de outros filmes no circuito comercial, como Arthur, o Milionário Irresistível e Mulheres do Século XX. E ela teve uma participação de co-diretora do filme Nights and Weekends, junto com Joey Swanberg. Mas ela teve seu início como a diretora principal de uma produção com o filme Lady Bird, A Hora de Voar, contando a história de uma jovem que está lidando com uma jornada de amadurecimento e tenta enfrentar as dificuldades do dia a dia, no ambiente familiar, escolar, nas relações com as outras pessoas, da sua própria maneira, e tentando sobreviver a essa fase de transição da infância para a vida adulta. E aqui a diretora trouxe uma narrativa sem muitos rodeios, acompanhando o cotidiano dessa personagem, que vai se mostrando cada vez mais cheia de complexidades e que se torna cada vez mais interessante, sendo bem simples e também eficaz na hora de contar sua história, contendo personagens que cativam o público e também tocam na nostalgia de muita gente que já passou por esse período da adolescência e também causam uma identificação com aquelas pessoas que estão passando por todas as dificuldades que a protagonista está vivendo na sua jornada. E depois ela embarcou numa outra empreitada de trazer uma nova adaptação de um clássico da literatura, Adoráveis Mulheres, contando a história de 4 irmãs que são muito amigas e têm de lidar o período de amadurecimento de cada uma, deixando de serem aquelas crianças e sendo moças da sociedade, lidando com as pressões das convenções sociais, as questões românticas, a descoberta dos seus sentimentos e o desejo de serem algo mais do que a sociedade espera delas. E este título já foi levado para os cinemas e também para a televisão diversas vezes em outros anos, mas a diretora não quis ficar fazendo mais do mesmo. Ela trouxe a história já conhecida, mas acrescentou o seu próprio toque na hora de dirigir o filme, colocando novas camadas e novos elementos, sabendo utilizar a parte técnica, principalmente a fotografia, o design de produção, os figurinos, o uso das cores, tudo isso para dar um destaque a mais no filme e também ajudar na hora de contar essa narrativa, não de uma forma linear, e consegue agradar a quem assiste. E logo depois desse lançamento, surgiram alguns boatos que eu até fui conferir para tentar descobrir se era verdade, de que essa diretora ia trazer uma nova produção, que o próximo filme dessa diretora seria de uma boneca famosa da cultura pop, Barbie. E desde essa época eu já fiquei ansioso para saber o que ela ia trazer de novo para essa personagem que já é muito querida entre o grande público. E as minhas expectativas foram lá para cima quando foi anunciado que realmente ia surgir o filme Barbie dirigido pela Greta Gerwig. E este filme esteve junto com aquele grande efeito que nós acompanhamos, chamado Barbieheimer, onde o filme da Barbie estreou junto com a outra superprodução Oppenheimer, no mesmo dia. Só sei que foi uma aposta arriscada
que teve um ótimo resultado financeiro para os grandes estúdios que produziram esses filmes. E esse grande efeito fez com que aumentasse sua divulgação e fizesse as pessoas quererem ir ver este filme no cinema. E como eu já esperava, a diretora ia trazer algo muito bom nessa grande produção, e foi o que aconteceu. Ela trouxe a história da famosa boneca vivendo o seu dia a dia, sem preocupações na Barbilândia, até que um dia começa a ter alguns pensamentos muito estranhos, obscuros, principalmente envolvendo a morte. Então ela decide ir para o mundo real e lá ela começa a ter um choque cultural, descobrir que o mundo não é aquele conto de fadas onde ela vive, e precisa da ajuda da sua própria criança para conseguir salvar o seu lar e sua própria existência. E aqui a Greta Gerwig trouxe uma história muito divertida, que se utiliza bastante de referências à cultura pop, contendo um elenco cheio de grandes astros conhecidos tanto no cinema quanto na televisão, e sabendo utilizar de vários estilos de humor, indo do nonsense para a comédia pastelão e também um humor mais ácido, criticando os preconceitos e também tocando em temas atuais e muito pertinentes, como o feminismo e as desvantagens do patriarcado. E tudo isso de uma forma que consegue agradar a qualquer público, desde as crianças até as pessoas com mais idade, e que com certeza se tornou um clássico moderno do cinema. E já saíram algumas notícias que a diretora vai estar envolvida na produção de uma nova versão de As Crônicas de Nárnia, que é uma saga de fantasia que eu também sou muito fã, e agora eu estou muito mais empolgado para assistir porque a Greta Gerwig vai estar no meio, então com certeza vai vir uma coisa boa por aí. E a próxima diretora que eu vou falar é a Emerald Fennell. Ela também começou a sua carreira como atriz, participou de alguns filmes como Ana Karenina e A Garota Dinamarquesa. E ela também esteve no filme que eu acabei de falar, A Barbie, onde ela interpreta Midi, a Barbie grávida, e ela também participou de algumas séries para televisão, como Chame a Parteira, e uma das mais queridas na atualidade, The Crown. E o seu início na direção foi com um curta chamado Careful How You Go. E quando ela foi para dirigir longas metragens, mostrou que não estava para brincadeira e trouxe duas produções muito interessantes. Começando com Bela Vingança, que narra a história de uma mulher muito inteligente e estratégica que bola um plano para dar uma lição naqueles homens que se aproveitam de mulheres bêbadas nas festas e que sem condições de se defenderem. E aqui ela traz uma trama muito envolvente, acompanhando essa personagem misteriosa e também cheia de camadas, que se torna muito interessante a cada momento da trama, e sabendo utilizar um humor meio mórbido e sórdido, que brinca com as convenções das comédias românticas e que também passeia pelo gênero do terror, trazendo alguns momentos muito tensos e que até chegam a se tornarem aterrorizantes de tão incômodos que são. Mas tudo feito de uma forma tão empolgante que é difícil não querer saber o que essa protagonista vai fazer na próxima cena desse filme. Depois, mostrando que ela não tem medo de chocar em seus filmes, ela dirigiu a produção Saltburn, contando a história de um rapaz que começa a se aproximar de um colega da sua faculdade, vai passar um tempo com a família dele e aos poucos vai adentrando neste meio familiar problemático e vai deixando pistas de algumas intenções que ele tem com aquelas pessoas. Um filme que aparentemente é simples, mas vai mostrando cada vez mais complexidades do decorrer da narrativa, e ela não tem medo de chocar com momentos muito incômodos de se assistir, momentos em que ficamos tensos para saber o que será que essas pessoas vão fazer, e sempre tendo aquele toque de humor sórdido, ácido, rondando entre as cenas que vão surgindo.
Ela sabe construir aqui uma narrativa empolgante, criticando hipocrisias da sociedade e mostrando até que ponto o ser humano é capaz de ir para conquistar seu objetivo de crescer no status quo e ser aceito na alta sociedade. E agora, por último, mas não menos importante, temos a diretora francesa Julia Ducournau. Ela começou sua carreira no audiovisual dirigindo um curta chamado Júnior e também foi co-diretora do filme Mange, junto com Virgil Brimley. Mas quando ela veio para dirigir seu próprio filme, ela já começou com uma história muito marcante no filme Grave, onde acompanhamos uma moça que acaba de entrar na universidade, tem que lidar com vários trotes que os veteranos fazem nos calouros, e nesse meio ela acaba adquirindo um gosto meio peculiar de comer certo tipo de carne. Aqui nós temos um filme que é de terror, mas não o terror convencional. E a história vai num ritmo mais lento do que se espera de filme de terror, mas é proposital, é feito de uma forma que prende a atenção e nós vamos acompanhando o dia a dia dessa jovem, passando por essa jornada de autoconhecimento e lidando com essa nova descoberta sangrenta e muito perigosa para as pessoas ao seu redor. Um filme que contém muitos mistérios e nos surpreendendo com alguns momentos muito chocantes visualmente e muito impactantes e que também acabam se tornando aterrorizantes. E depois a diretora veio com uma outra produção que também veio para chocar o público, que é Titane, onde uma moça que trabalha como dançarina acaba cometendo alguns crimes e decide fugir e toma o lugar de uma outra pessoa para tentar viver uma nova vida, mas algumas coisas, até mesmo sobrenatural, que ela fez no seu passado, voltam à tona e ela vai ter que lidar com algumas consequências sombrias das escolhas que ela fez. É uma narrativa bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Nós vamos acompanhando a jornada dessa personagem e não sabemos ideia para onde a história vai nos levar. E o filme nos acerta em cheio com alguns momentos muito impactantes visualmente, com algumas mortes bem brutais e também com alguns momentos onde ele vai para o surreal, onde a diretora consegue inserir e fazer de uma forma muito bem feita um body horror, que é aquele horror corporal, que é visualmente muito chocante, é muito empolgante de se assistir. Her voice was soft and cold, her eyes were clear and bright, but she's not there. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E deixe aqui nos comentários quais desses diretores e diretoras você mais gosta, quais os filmes que eu citei nesse vídeo que você gosta muito de ver e rever. E também me indique outros diretores novos que também são muito bons, e eu vou atrás dos filmes dele, que eu gosto de conhecer as produções desse pessoal novo que está vindo com novas ideias para novas produções na área do cinema. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada que eu vou lançar aqui. E até a próxima. E a outra diretora é a Emerald. E a próxima diretora que eu vou falar é a Emerald Fennell. E o seu início na direção foi com um curta chamado Careful How You Go.